Olá pessoal, chamo-me Arnaldo Rodrigues, sou natural da ilha de São Tiago, na cidade da Praia. Dou aulas na escola secundária Abílio Duarte, que fica em Palmarejo. É com muito prazer que neste momento vou-vos apresentar memórias marcantes da vetusta e humilde estante de livros que está associado à minha história e experiência de letramento. Pertenço a uma modesta e numerosa família constituída por um total de 11 pessoas, com inclusão de meu pai, que era pastor de gado, e minha mãe, então, e até agora, doméstica. Cresci e desenvolvi, desde a mais tenra idade, sob a atmosfera de um lar que favorecia algum contacto com a literatura, quer através de livros e cadernos utilizados pelos meus simpáticos irmãos mais velhos, quer pelas sabatinas que, a miúdos, e sistematicamente realizavam entre si, não só à noite, após o cumprimento dos deveres caseiros, mas principalmente aos domingos e feriados, sobre as lições que aprendiam na escola. Apesar de suas habilitações académicas não passarem de apenas 2 ou 3 anos de instrução primária, meus pais sempre acreditavam que os nossos voos poderiam ir mais altos. Por isso, não poupavam esforços de estimular, incentivar e motivar os membros da numerosa prole nessa direção, perspectivando os melhores dias. Fraco, magoado e fustigado por uma constante e inexorável dor de peito que está na gênese, um acidente de viação, do qual nunca mais se recompôs, meu pai disse adeus ao mundo dos vivos quando eu mal ensaiava os primeiros passos, pois tinha apenas 1 ano e 6 meses de idade, nessa altura em que tudo virou mais complicado para uma família que de herança só podia contar com escassos livros arrumados numa vetusta estante de livros, colocada num cantinho da sala, essa sala, portanto, muito estreita e humilde, de uma casa feita de pedra bruta e coberta de telhas de Marsella. A partir daí, o ritmo da vida familiar diminuiu, as dificuldades aumentaram e só uma parte dos meus irmãos maiores puderam continuar os estudos. Os outros viram-se forçados a adiá-los para o melhor momento. A depressão, hipertensão, que doravante passaram a fazer parte de um quadro clínico constante da mãe, fê-la perder a vontade de viver e não cessava de nos prevenir para o pior, que, segundo ela, poderia acontecer a qualquer momento. Eram 10 horas de uma linda manhã de inverno e o sol, através de alguns raios reluzentes que perfuravam grossas nuvens escuras, parecia reforçar o adágio popular de que a esperança é a última coisa que morre. Lá fora, é grande a azáfama e movimentação de pessoas que, a passos largos, caminhavam para a rotina diária. Dentre elas, observo, vezes por outra, franja de jovens, adolescentes e crianças da minha idade, transportando sacolas nas mãos e também nas costas. Oh, isto é muito estranho, porque ainda não têm idade para irem a uma jornada. Aonde é que vão? Perguntei, surpreso. Sabe, filho, é o início do novo ano letivo. Vão para a escola. Respondeu minha mãe comovida. Ah, é? Como é que é isso? Ou seja, com que idade é que se vai para a escola? Quis logo saber. Entre 6 a 7 anos máximos,
respondeu minha mãe, meio desiludida, com voz embargada e os olhos embaciados de lágrimas. Afinal, eu já ia nos 8 e para mim não havia ainda chances, nem para esse, nem para os próximos anos. De facto, a esta idade eu não podia entender tudo. Mas o que vi no rosto da minha mãe era mais expressivo do que as palavras ouvidas. Foi então que, pela primeira vez, fiquei a saber de uma particularidade que viria mudar completamente minha vida. A mamã é pobre, explicou ela. Não recebe rendas e eis a única herança deixada pelo teu pai. Nisto apontou o indicador direito para uma pequena e vetusta estante de livros velhos, arrumada num cantinho da sala, a qual trazia obras relacionadas com as disciplinas de matemática, ciências naturais, geometria, histórias de Portugal, solfejo musical, assim como as de latim e grego, que haviam conquistado minha atenção desde os 4 anos de idade. O de latim, por trazer logo na capa um bonito desenho de estilo gótico de um convento romano que remonta ao século XIII. O grego, não só por trazer igualmente na capa uma bonita imagem de uma mulher seminua de excelente aparência física, mas também pelas figuras fonéticas que pareciam garatujas, acompanhadas de várias gravuras a preto e branco que eu pintava nos meus tempos livres. Em face da mais emocionante explicação saída da boca de uma viúva que até então se desgastara como a luz da vela para segurar tudo aquilo que considerava básico e prioritário para a sobrevivência de sua numerosa prole, meu interesse e curiosidade pela vida e morte de meu pai duplicaram-se no afã de tentar encontrar naqueles livros que diariamente sorriam para mim, quiçá, algumas mensagens ou histórias prediletas do pai, ricos contos tradicionais que eu adorava ouvir ao anoitecer, segredos, ou mesmo pistas para descobrir algum bem ou legado que porventura houvesse deixado como trunfo para redimir os problemas então vivenciados em casa. Mas cadê escola? Cadê professor? E cadê conhecimento, pelo menos do alfabeto? Nessa fase em que eu já ia nos 9 anos, comecei a desenvolver muito gosto pela música. Tanto eu como meu irmão mais novo, o Codé, adorávamos cantar e simular de regentes de coros, tocadores de piano e de violão. Meu interesse pelos livros de solfejo musical aumentava dia após dia e sempre que brincava de maestro, pegava sobretudo naqueles que traziam símbolos do pentagrama e, enfim, das figuras musicais distribuídas nas claves de sol e de fá. Subia em cima do mocho para ganhar altura. Imaginava um público fictício e imitava gestos e movimentos de regência aprendidos na igreja. Enquanto que para meu irmão maior, eu estava ficando maluco por cantar e dirigir com gestos e movimentos um público inexistente, para as minhas irmãs, que eram mais condescendentes. O único problema era aturar
15 a 20 minutos de casa desarrumada. Mas minha mãe me assistia com aplausos e palavras de apreço que davam mais vontade e forças para prosseguir. Meus insistentes apelos para entrar na escola demoraram a surtir efeito. Mas minhas curiosidades fortuitas e aleatórias com relação a tudo o que tinha a ver com códigos, símbolos, figuras, sinais ideográficos convencionais, sempre foram pontualmente satisfeitas, se não pela mãe, pelos irmãos mais velhos e várias vezes por um ou outro familiar, ou mesmo vizinhos que faziam parte do nosso círculo de amizade, dentre os quais a Tuja, o Nhô João, o saudoso Avelino e a senhora Saturnina, minha exímia professora do EBI, Ensino Básico Integrado, dos quais guardo uma memória plurinal. Hoje, volvidas várias décadas, fiz uso das imagens rabiscadas a propósito para tentar reconstituir, com tantos estilhaços dispersos, o espelho quebrado da memória que nem o tempo conseguiu apagar. Muito obrigado.